Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Será que eles acreditam? Será que conseguirão acreditar em quê? No que Deus está fazendo conosco. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos, carregado de especiarias e ouro em abundância, e pedras preciosas. E veio a Salomão, e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pelo qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Essa rainha agora vai falar algo importante, que é a nossa mensagem. Fiz uma leitura rápida, porque ela ouvia falar de Salomão, ouvia falar do que Deus estava fazendo com Salomão, a sabedoria que Deus tinha dado àquele homem, e também as coisas que aconteciam com ele, a prosperidade que Deus dava àquele homem e ao povo que estava com ele. E ela vai dizer para nós aqui a mensagem, o que? Diz assim: então disse ao rei, foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria, porém não cria nas suas palavras. As pessoas não acreditam que quem está com Cristo é nova criatura. Isso inclui a nossa família, a nossa casa. Eles não acreditam no começo, quando tomamos uma decisão por Jesus. Com o tempo eles vão notando que o que eles falam a respeito de um cristão é verdadeiro. Que o cristão, por exemplo, não mente. Não mente. Pior coisa, não sei se já viu isso, é você pegar um cristão numa mentira. Isso, já viu alguém falar? Acaba com a reputação dele. Desmante a pessoa completamente. Por quê? Porque Jesus foi claro e enfático em dizer que Satanás é o pai da mentira. Quer dizer, se você fez, não devia ter feito, mas se alguém perguntar, fiz. Foi um erro, foi uma falha. Nunca desse. Sabe por quê? Eles não acreditam no cristão, que todo mundo mente. Não, cristão não mente. Estou falando mentir, mas pode ser outra coisa. Cristão não adultera, não cobiça. Por exemplo, se você pegar um cristão olhando para uma pessoa com um olhar maldoso, aquilo mexe com você, assim, puxa, ele não está bem com Deus, ela não está bem com Deus. Então, nós temos que verificar isso, se nós estamos apresentando a Deus, às pessoas, o bom testemunho, que Deus mudou a nossa vida. Isso eu estou falando, inclui a nossa casa. Mas também não é só isso, irmão. Nós devemos mostrar segurança quando nós somos atacados pelo mal, quando nós somos afligidos, quando somos atacados por uma doença, por exemplo, nós mostramos uma segurança. Que o cristão não treme, porque ele conhece o Deus dele, que é o Jeová Rafá, é o Senhor da cura, é o Senhor que sara. Então, mesmo sendo uma doença grave, uma doença terrível, ele não entra em desespero. E ela está dizendo, olha, Salomão, ok, eu ouvi falar, mas não, eu não acreditava, até que os meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste é a palavra que quer dizer superaste a fama que ouvi. Aí nós vamos sair daqui, vamos para o Novo Testamento, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que aí eu vou explicando com a palavra que é melhor, não é? Sempre fundamentando aqui na palavra. Segundo aos Coríntios 5,17. Esse é bem conhecido do povo de Deus. Ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E de vez em quando, por não vigiarmos, nós deixamos a velha criatura aparecer, às vezes no nervosismo, não é verdade? No descontrole emocional, numa irritabilidade. Isso acontece com todos nós. Não deveria de acontecer.
Nós temos que andar mais perto de Deus, de uma tal maneira que essas coisas não vão aparecer na nossa vida. Mas nem sempre estamos ligados como deveríamos, e às vezes deixamos transparecer. Mas o pior que eu falo é o pecado. É alguém pegar você mentindo, você se prostituindo, ou em situações que o cristão nunca deveria de estar, porque ele é nova criatura. Mais do que nova criatura, Romanos capítulo 6. Só para explicar isso aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso aqui está escrito na Bíblia. Então nós temos que apresentar isso para a nossa família e para a sociedade em geral, que isso aqui é verdade, que o que está escrito aqui é verdadeiro, que quem está em Cristo é morto para o pecado. De uma tal maneira, vou falar como um homem, porque sou homem, fica mais fácil explicar, né? Que uma moça muito bonita, entenda, se ofereça para um homem casado, e ele responde: não, menino, você está batendo em pau, eu sou morto para o pecado, isso é pecado. Ah, mas tem do mundo faz, não, cristão não faz, mas eu que sou um cristão que faz. É sinal que ele não está bem com Deus. Nós temos que ser testemunha de que o que está escrito aqui é verdadeiro. Foi isso que ela falou. Eu ouvi acerca dos teus feitos. Eu ouvi falar de ti, mas eu não acreditava, até que vi, os meus olhos viram, agora eu vi que é verdade. A mesma coisa, eu não creio que uma pessoa de Deus faça isso, faça aquilo, até que ela convive com você. Por isso que a primeira coisa que nós devemos desejar é a conversão da nossa família. Porque eles convivem conosco, eles vão notar a diferença em nós, eles vão perceber que nós realmente somos novas criaturas e que estamos mortos para o pecado, né? Que aquilo que nós fazíamos no passado, ou aquilo que nós entendíamos como normal, não praticamos mais. E mais ainda, que eu citei como, poderia dizer um plus ou algo mais, né? O que? É você mostrar aquela segurança nos dias de adversidade, nos dias de crise, até que no mundo mesmo, como tem, não é? Esses momentos às vezes difíceis, o café aumenta, né? O ovo aumenta, não é verdade? As coisas aumentam e todo mundo começa a morrer. Não, Deus superar nossas necessidades. E nós já passamos por situações mais difíceis. Eu estava lembrando para o pessoal, do plano cruzado. A garotada mais nova não vai lembrar do plano cruzado, mas nós, que temos mais de 60, lembramos bem, não é? Quem tem mais de 50 já lembra, dá para lembrar do plano cruzado. Eu expliquei para eles que eu tenho uma filha que tem 38 anos, faz 39 anos, quer dizer, quase 40 anos. Ela foi, na época que ela estava na barriga da mãe, entenda bem, nós não tínhamos carne como temos, que lembra daquela época? Carne era só como é que era a carne, pessoal, quem lembra, carne era com ágio, que ágio quer dizer, custava muito mais, não comprava, era carne cara. Eu lembro que um moço chamado Haroldo, quem é esse moço Haroldo? Ele é irmão do missionário Erson, o mais novo. E ele me levou no lugar, professor, vão ali comigo ali já, eu chegou lá. Aí me levou no local, que era uma feira nordestina, lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E lá tinha carne, ele comprou a carne, ele me deu 1 quilo de carne de presente, ó. Porque tinha, mas era um preço para que não dá, como diz, já ouviu alguém falar, não é para o seu bico? Não estava aquilo. Aí eu brinquei com os pastores, que eu falei que a Sara, ela foi criada com sardinha em lata, ovo, né? Glória a Deus que tínhamos ainda para comprar ovo, e uma coisa que eu conseguia comprar enquanto era lombo salgado. Lembra do lombo salgado? Aí você dessalga o lombo, faz aquela escalda ele, faz com batata, era lombo com batata, fazia-se muito isso. Então, só explicando que também já teve outros dias difíceis. Eu não peguei essa época, aí já é a época da minha mãe, ela falou que na Segunda Guerra, na época dos anos 40, né, lá, no meio dos anos 40, ela falou assim, nós fazíamos uma fila muito grande para comprar açúcar, e desapareceu açúcar naquela época, né? Ela disse que a gente ia fazer. Então, às vezes você tem essas crises, mas o cristão não murmura, o cristão não faz como os outros. Desculpe, não me tire como um partidário de um lado, não tem nada disso, mas começa a xingar a autoridade, não, por causa disso, faz daquilo, viu? Votou no fulano, votou por causa disso. Não, todos os governos têm crises também. Entende? Mas nós devemos orar pelas autoridades. O cristão não é aquele que murmura, que xinga, que faz aquilo que os outros fazem. Não, nós somos diferentes. Temos que mostrar ao mundo que nós somos novas criaturas. Isso é muito bonito olhar aqui, né? Aí vamos para Marcos capítulo 5, versículo 18.
Vou te dar 2 vezes o Marcos, que é que eu vou deixar mais para tarde hoje. Que à tarde eu estou dando uma mensagem sobre o Zaqueu, mas é outra parte. Marcos, capítulo 5, versículo 18. Diz: e entrando ele no barco, rogava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele queria, como muita gente às vezes que aceitou Jesus, que está na igreja, tudo bem, você tem um ministério, mas tem gente que parece que, desculpa, não fica zangado comigo, não, parece igrejeiro, né, irmão? Não, você tem que mostrar para a sua família. Você não pode, entenda bem, negar, às vezes, uma festa social, às vezes, uma reunião social, que você terá que estar presente. Para quê? Para mostrar o que Deus fez com você. Ou você no passado, qualquer copo que passasse, você, opa, hoje não. Você não podia ver uma pessoa, de apresentação que já colocava e todo mundo vê. Ou você era pavio curto, você era aquilo, ou você era uma pessoa muito mas não é, outra é uma nova criatura. O mundo tem que ver, esse homem ele tinha uma legião de demônios, louco, perturbado mesmo. Jesus expulsou a legião de demônios dele, mas expulsou de uma maneira diferente, porque os demônios, ele perguntou: qual é o teu nome? Somos legiões, porque somos muitos. Ele assim: saiam dele. Não, deixa entrar nos porcos. Jesus permitiu. Aí os porqueiros foram para a cidade apavorados e voltaram. E quando eles chegaram lá, eles viram o homem que tinha demônios sentadinho, quietinho. E ele falou: Jesus, não queremos o senhor aqui não. Por quê? Porque quem falou o que tinha acontecido foram os porqueiros. E o porqueiro não quer saber de alma, o porqueiro quer saber de porco. Ele quer saber de lucro, que ele cuida dos porcos e o porco dava lucro para ele. Aquele homem não dava lucro nenhum. Cuidado. Só uma coisa: se você não falar de Jesus, os porqueiros vão falar. O que os porqueiros dizem? Fez lavagem cerebral, não é verdade? Ficou fanático, olha como é que ele está hipnotizado. Essas coisas que eles falam lá fora. Então nós temos que mostrar que somos cristãos, somos crentes, como eles dizem, somos evangélicos, ter uma vida normal. Entenda bem, rimos, nos alegramos, entenda bem, mas não temos pecado, somos mortos para o pecado. E como? Porque isso aí não está de acordo. O pecado é tudo que desobedece à palavra de Deus. Eles não queriam isso, e então ele foi e começou a anunciar em Decápolis, uma região de 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Puxa, você mudou mesmo, você é outro. Quer dizer, aquele homem doido não tinha mais, aquela pessoa bêbada não tem mais, aquela drogada não tinha mais, aquela insegura não tinha mais, aquela que só via murmurando da vida, reclamando, não tem mais. Por quê? Porque quem está em Cristo é nova. Mas deixa eu pagar a última palavra ainda, para depois voltar para a rainha de Sabá. Vamos para Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos. É um ato de fé. De vez em quando você vê um pseudo apologético, que se intitula um apologético, não, esse negócio de dar óleo, dar o suco de uva, isso aí é besteira, não, é um ato de fé, irmão. Jesus fez isso aqui. E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando-lhe os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Que dá a entender que ele não era um cego não, porque ele sabia que era árvore, né? Eu vejo como árvores que andam. E impondo-lhe as mãos outra vez, e depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, já via ao longe, e distintamente a todos. Aqui tem muitas revelações. Às vezes nós estamos olhando os homens, as pessoas, com, vamos dizer, matéria, como negócio. A madeira, o que faz? Vira móvel, vira papel, depois queima e acabou. Não, o homem é eterno, tem que ver ao longe. Todos nós somos eternos. O nosso corpo um dia vai acabar, ele vai ser sepultado, vai ser cremado, mas o nosso espírito tem que você ver ao longe, ele é eterno, onde ele vai morar, onde sua família vai morar. Só com um comentário rápido, a mensagem vem agora. Qual? Ele diz assim, porque qual é a mensagem que vem agora, que ele falando para nós? E viu até, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Às vezes nós queremos ganhar a aldeia, não, a primeira é a nossa casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e o mundo.
tu e a tua casa. É em casa que temos que mostrar que Deus mudou. Porque a nossa família ouve na rua, mas ele tem que ver dentro de casa o quê? Que o que ele ouve, entenda, não é verdade, que crente é fanático, que crente é maluco, não. O que ele tem que ouvir? O que fala a Bíblia, que nós somos do Evangelho, somos cristãos, estamos numa igreja, não somos mortos para o pecado, não mentimos, não tem mentira em nós, que não ficamos, entenda bem, como os outros ficam, não, nós temos reações diferentes, mesmo nas indignações, a nossa indignação é, rapaz, eu tenho que orar por esse governo está mal, está ruim, tem que orar e não ficar xingando como os outros xingam, isso é para ele lá fora, nós somos do Evangelho. Nós temos que fazer orações, nós temos que nos apresentar como representante, olha aqui, do reino dos céus. Vamos voltar na rainha de Sabá? Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 9, ela disse para o rei Salomão, que foi considerado o homem mais rico que teve, né? Disse, versículo 6, porém não cria nas suas palavras, até que vi. E os meus olhos ouviram. Eu não acreditava no que falei, eles não acreditam, que quem está em Cristo é nova criatura, que o cristão ele muda, e eles começarão a notar então, como a rainha de Sabá notou, eu não cria nas suas palavras, até que vi, os meus olhos ouviram, e não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, já superaste a fama que ouvi. É o que tem que acontecer conosco. As pessoas vão notar que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se cada cristão assumir a posição dele de crente, de evangelho, diante da família, a família virá. No começo é deboche, no começo é escárnio, no começo é zombaria, no começo debocham de nós. Eu fico até indignado, como eu conto o caso de dois primos. Um se converteu e o outro não se converteu. Os dois eram parceiros de baladas, de bagunças, jovens ainda. E o outro ficou muito revoltado. Quando alguém ia falar de Deus, rapaz, não fala negócio de crente comigo não, que eu não gosto de crente, não gosto de Deus. Mas por quê? Porque eles tiraram o meu parceiro, o cara da noite comigo, agora não quer saber mais disso. Mas com o tempo ele foi notando que o parceiro dele, o primo, estava sempre alegre, feliz. Rapaz, você tem que conhecer Jesus, lá tem a juventude da igreja, lá é muito bom, lá é uma alegria. Você fala, não, para com isso. Com o tempo ele parou. Já viu alguém falar assim, a ficha caiu? Ele começou a notar que o primo estava melhor. Ele começou a notar que quem estava numa boa não era ele, era o primo dele. Ele continuou indo para as baladas, continuou para as orgias, para as bagunças, e o primo não. Era igreja, trabalho, entenda bem, e a vida para cá, tá para irmã, a vida alegre, sempre feliz. Acabou. Eu falo por mim, eu falo sempre que o meu irmão mais novo, quando ele viu o que Deus tinha feito na minha vida, ele começou a comparar a minha vida com a dele. Ele estava numa ascensão profissional grande, Deus abençoando ele financeiramente. Ele disse, puxa, o Jaime não tem o que eu tenho, não tem o carro que eu tenho, não tem isso que eu tenho. Mas o Jaime tem uma coisa que eu não tenho. Ele está sempre... Ele notou, o que o Jaime tinha que ele não tinha? Jesus. Aí ele aceitou, ele ia estar até hoje com Jesus. Glória a Deus por isso, né? E esse ano vai dar agora, dia 1º de junho, vai fazer 39 anos que eu batizei, vai fazer quase 40 anos que eu batizei ele nas águas. Amigo, pega a mensagem de hoje. Jesus, muda em mim o que tem que ser mudado, tira de mim o que tem que ser tirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado, mas eu vou mostrar para as pessoas que é bom estar contigo. Vamos ficar de pé. Depois nós oramos para a família. Primeiro eu quero orar por você. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Tem que crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E diga para Ele, Jesus me salva, e Ele vai te salvar. Se você ainda não tem a salvação, se já tem Jesus, eu quero ser testemunha do Senhor. Onde eu errei, onde eu tenho errado, de maneira consciente ou inconsciente, o Senhor me perdoa, Ele vai te perdoar. Muda em mim o que tem que ser mudado, mas eu quero ser testemunha do Evangelho. E eu vou orar para quem está com algum tipo de dor também. Pai, primeiro eu oro por essa pessoa que diz, Deus, eu quero ser uma testemunha do Evangelho, Pai. Eu quero mostrar para a minha família que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, Deus, muda em mim o que tem que ser mudado, tira de mim o que tem que ser acrescentado, tem que ser tirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado. Aceite. Manda toda a mágoa, a tristeza sair do seu coração, toda a revolta, todo o nervosismo. Você tem sido dominado por um nervosismo grande, você tem sido dominado por uma ira, por uma irritabilidade. Diga, fora de mim em nome de Jesus. Ora por você, depois nós oramos pela sua família.
E eu oro, Deus, para uma pessoa que está com uma dor de cabeça, uma dor no braço, na perna, em qualquer parte. Eu digo, dor, saia desta pessoa agora. Ô dor, vai embora dessa pessoa agora. Essa dor de cabeça, essa dor na nuca, essa dor nas costas, essa dor no peito, essa dor aí no abdômen, no chamado pé da barriga, ou dor no joelho, que essa pessoa está mancando, está andando com dificuldade, e seja dor na alma, vai embora. E agora, meu Deus, eu levanto a voz contra o inferno, eu levanto a minha voz contra o mal que está nesta casa, está nessa família. Eu digo ao demônio que está no casamento deste homem, desta mulher, do filho, da filha, que está na vida do genro, da nora, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada, do pai e da mãe. Eu digo, sai agora. Demônio que virou a cabeça daquele homem, virou a cabeça daquela mulher, espírito do adultério, demônio que foi pago na feitiçaria, na bruxaria, na magia negra, ouça a nossa ordem, saia agora. Saia, é no nome de Jesus que nós estamos mandando. Satanás, você tirou o marido de casa, a esposa de casa, você está amarrado agora em nome de Jesus. Nós estamos te arrancando do caminho da família dessa pessoa, espírito maligno que quer destruir o lar, quer destruir o filho, a filha, demônio da prostituição, demônio da criminalidade que tem atuado dentro da casa, demônio da mentira, do engano, é no nome de Jesus, você tem que sair agora. É o demônio do vício, o vício do inferno que está escravizando essa família. É briga toda hora, a pessoa chega alcoolizada, ela começa a agredir com palavras, ela começa a quebrar as coisas dentro de casa. Ô Satanás, sai desta casa agora. Isso é com voz de autoridade. Manda o diabo soltar sua família agora. É para mandar o mal sair do seu lar. É o mal, tem que sair agora. Demônio que colocou o sofrimento, é a miséria, é o demônio que colocou a doença. Vamos, espírito maligno, você pode ter sido pago, você recebeu uma peça de roupa do ente querido, do familiar, numa encruzilhada, recebeu uma peça de roupa lá no cemitério, mas em nome de Jesus, nós estamos desfazendo toda essa mandinga do inferno, toda essa obra maligna é desfeita agora, em nome de Jesus. Na autoridade deste nome, sai. Demônio que prende a pessoa na bebida, faz a pessoa ser chamada de pinguça, sai agora. Sai o demônio do alcoolismo, demônio do vício das drogas, demônio da maconha, da cocaína, do crack, demônio que prende a pessoa na vida devassa, na vida promíscua, demônio do desemprego, das dívidas, espírito da morte, sai da pessoa que está com câncer, que foi desenganada pelos médicos, a pessoa que só vive com a pressão alta, a pessoa que está diabética. Eu exijo agora espírito de doença, de enfermidade, fora dessa casa, em nome de Jesus. Levante suas mãos, declare que a sua casa é do Senhor Jesus, declare que a sua família é do Senhor Jesus. O que você ligar na terra, está ligado no céu. O que você desligar na terra, está desligado no céu. Diga, Senhor Deus, mais uma vez, eu venho declarar diante de ti e de todos, eu e a minha família pertencemos ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir.